Agora a gente chega no grupo do Spinossauria. O Spinossauria é aquele grupo que eu falei que é nos três maiores, né? Tem o Giganotossauro, temos o Tiranossauro Rex e temos o Spinosaurus, que é esse aqui, esse carinha aqui, que ele é um dos maiores de todos. Esse, em questão de comprimento, ele era maior. Ele é o maior de todos que já existiu. O Tiranossauro Rex, ele é maior por outras características, eu já vou falar. Mas esse aqui, ele era o maior por causa deste comprimento do corpo dele todo aqui. Em questão de comprimento, ele era o maior de todos. Entre os carnívoros, claro. Porque ele ainda era menor do que um animal herbívoro, como no caso um pescoçudo, né? Um Brachiosaurus, do que o Diplodocus, que a gente mostrou já aqui. Aqui é um animal bem curioso também. Porque ele também, como eu já falei, ele é o maior de comprimento. Além disso, ele era um animal que tinha essa projeção. Lembra, né? A gente tem várias projeções na coluna aqui, entre alguns dinossauros. Esse aqui tem essa projeção gigantesca na coluna. Ela é a maior de todas as projeções que existem entre os dinossauros. Muito provavelmente, ela tinha alguma função também de comunicação. Existe essa possibilidade. Sempre que tiver essas estruturas muito grandes, provavelmente ela tem essa função. Por isso que sempre essa frase pode se repetindo. Mas, além disso, ele tinha uma função diferente que não se sabia quando ele foi encontrado. Muito provavelmente esse dinossauro ele era aquático ou semi-aquático. Essa vela, como foi chamada, né? Ela poderia ter essa função de meio que guiar o dinossauro na água, né? Ou ter algum auxílio para ele dentro da água. Isso é bem legal, né? Porque tipo é o único dinossauro, com comportamento aquático ou semi-aquático, que até então a gente não conhecia nenhum. Os animais que viviam dentro da água na época do dinossauro eram outros répteis. Poderiam ser lagartos, poderiam ser espécies primas, mas o único dinossauro que foi encontrado com hábitos aquáticos é o espinossauro. A gente tem essa vela. Além da vela, foi descoberto depois de um tempo de que ele também tinha essa outra característica aqui, ó, como se fosse um leme na cauda dele. A cauda dele era para ser mais fininha. Só que ele tem na cauda como se fosse uma característica, uma estrutura para ele nadar mesmo. Como se fosse um leque para ele batendo assim, durante a água e nadando, uma nadadeira, vamos dizer assim. Que é a cauda dele. Aí ele usa essa cauda para ir nadando. Mas depois se viu que provavelmente ele não vivia dentro da água. Ele passava tipo, algum tempo na água, como se fosse um crocodilo, né? O crocodilo fica na água, vai na terra, volta para a água, fica na terra. Provavelmente esse espinossauro também seguia esse tipo de rotina, né? De ambiente. Esse dinossauro também estava no Jurassic Park. Só que no Jurassic Park ele era um dinossauro tipo, vou desenhar aqui mais ou menos, né? Só para vocês entenderem. Ele tinha as patinhas, né? Tinha a estrutura, tinha a perna dele e tinha as costas aqui. As costas com a vela. Não é assim que esse animal é na realidade. Ou era na realidade. Ele provavelmente ele ficava nessa posição com a vela aqui atrás e também ficava em duas pernas. Igual daqui, ó. Nesse desenho que eu fiz, ele tá aqui agora em pé. Só que também depois ele abaixava e ficava andando como se fosse um animal quadrúpede normal. Outra característica também é esse crânio aqui. O crânio dele, né, a cabeça dele, ela é bem alongada, tá vendo? Ela não é igual aos outros carnívoros que são bem mais fortes, né? Bem grossos, assim, bem mais rígidos. Ele tem esse focinho mais longo. Esse focinho longo, e olha só a quantidade de dentes, né? São muitos dentes afiados para fora. Essa característica, sempre que você vê essa característica, um focinho bem longo, com muitos dentes, significa que é um animal que se alimentava de peixes, né? Porque ele tinha esses dentes, né, que poderia até fazer dessa forma, bem longos. Então, o peixe que passava, ele conseguia caçar, pegar dessa forma. Então, a gente tem muitos disso, né? A gente tem tanto essa cauda com esse leque, a gente tem essa vela nas costas, a gente tem esse característica de focinho longo com esses dentes. Então, provavelmente, esse animal realmente era um animal que tinha esses hábitos aquáticos, ou que pelo menos vivia no ambiente semi-aquático, como os crocodilos hoje em dia. A gente tem aqui agora o Baryonyx, que, olha só,
Como a gente estava vendo, né, os grupos sempre vão tendo características semelhantes. Aqui eles têm 4, de novo, que vão ter são bem parecidos uns com os outros. Só que esse aqui, olha, ele parece exatamente igual ao outro, só que ele não tem aqui a vela dele. Então, é um animal do mesmo grupo, bem parecido, mas não tem a vela. Esse animal aqui, ele tem algumas características terrestres, né? Mas também tem características de animais aquáticos, como o focinho, né? O focinho longo, né? O crânio longo, com muitos dentes. Mas também tinha características terrestres. Então, provavelmente, esse animal é um animal intermediário, né? Que ele não estava tão evoluído para a água quanto os espinossauros, mas também não era um animal totalmente terrestre, né? Porque ele aqui provavelmente se alimentava de peixes também, ou animais que nesse ambiente semiaquático. Aqui a gente tem o Ichthyovenator, que também tinha essas características parecidas. Ele não tem uma vela tão grande quanto o espinossauro, né? Porque a vela do espinossauro ela sobe aqui para cima, né? Então, tipo, não é tão grande assim. Mas essa vela existe. Essa vela tá aqui. Você pode ver que ela tá aqui e ela dá essa crescidinha aqui no final, né? Apesar de ter essa estrutura aqui, essa queda nessa parte. Mas ele tá aqui e também tem esse lequezinho na cauda, né? Provavelmente ele poderia ter também. Então, é um animal que tem essas características. Tem o focinho alongado, e tem esses dentes. Tem até essa crista pequenininha aqui. Esses animais também eram animais que, tipo, como assim? A crista do Spinosaurus poderia ser realmente muito colorida, né? Assim como esses animais que têm essas cristas todas. Esse é um dos poucos grupos de carnívoros que tem as patas da frente com essas garras mesmo, né? Porque a maioria meio que abandonou, né? Usa só mesmo a força da mordida, né? E a perna muito forte para correr, para, né, para alcançar. E acabou que o braço foi abandonado em muitos animais. No caso desse grupo, não. Esse grupo realmente continua tendo as mordidas, continua andando com a pata traseira e continua também utilizando a pata dianteira. E também tinha a cauda, que provavelmente significava que ele também tinha hábitos aquáticos. Então ele era um animal bem completo, assim, né? Tinha uma gama muito grande de opções de como agir, né? Esse aqui também é um animal encontrado no Brasil. Ele também não tem aquela crista, né? A vela gigante do Spinosaurus, mas ele pode ter essas características que também o assemelham também a esses hábitos semiaquáticos, né? Também tinha o focinho mais alongado. Só que alguns animais desses, né, a gente não tem todos os registros fósseis, né? Então a gente não tem 100% da certeza de que eles eram com hábitos aquáticos, mas a possibilidade é que ele seja realmente muito parecido com os outros, né? O que não foi encontrado, provavelmente se encontrado algum dia, será bem próximo do que a gente encontrou nesses outros parentes dele.